pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje eu tô aqui pra contar, na minha humilde opinião, a melhor história de todos os livros de Five Nights at Freddy's. De todos os resumos, de tudo que nós vimos até agora. The Real Jake. Muita coisa reveladora, tem muita coisa legal e é, pra mim, a história mais emocionante e é a história mais linda de todos os livros e eu achei a melhor história, porque revela muita coisa e também é muito... Putz, é muito tocante, é realmente muito boa, viu? Putz, dessa vez Scott Calton superou. Enquanto a gente já trouxe, né, o resumo do Blackbird, né, eu já falei pra vocês da primeira história, né, do livro, que leva o nome Blackbird. Eu acho que o nome do livro devia ser The Real Jake, porque o Real Jake é realmente muito boa a história. Bom, estamos no resumo, pessoas, de Five Nights at Freddy's. Caso vocês não saibam, é a nova quintologia de livros. Ano passado eu já trouxe, né, os 5 primeiros livros e agora eu tô trazendo o primeiro livro, né, que é o Blackbird, o 6º livro de Five Nights at Freddy's, que contém a história do Blackbird, The Real Jake e Hide and Seek, que são aí as 3 histórias que nós vamos trazer aqui. Bom, tem o The Cliffs, que já saiu, que eu vou trazer também os resumos, que é o 7º livro, né, e o 2º dessa nova quintologia. Mas vamos lá, pessoas. Ah, e também quero lembrar pra vocês, todos os livros, inclusive esses novos, vai ter pedaços da história do Stitch Wraith. E inclusive, essa história The Real Jake é como se fosse o prequel do Stitch Wraith, né, que é o fantasma despedaçado, que explica muita coisa do universo de Five Nights at Freddy's. Bom, pessoas, vamos lá, vamos dar uma olhada então nessa história e explicar pra vocês as coisas que estão acontecendo. Mas antes, ritualzinho padrão, né, aquela coisa toda. Já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, não precisa perder mais nada que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Se inscreve porque eu tô trazendo os outros resumos, a gente tá trazendo, fica tranquilo, fique em paz que a gente vai trazer tudo, tá bom? Muito obrigado já, pessoas, por estarem assistindo e vamos lá falar de The Real Jake. Real Jake, pessoas, vai contar a história do Jake. O Jake é uma criança que ela é especial. Ela é especial pois ela já tá há 3 anos dentro da casa dela, ela não sai pra nada, ela não sabe fazer nada. Eu acredito que ela tem 9 anos na história e vai contando algumas coisas que estão acontecendo com ela. Quem toma conta dessa criança é uma moça chamada Marge. A Marge é uma enfermeira que fica contratada pra ficar dentro de casa, sabe? Pra cuidar de alguém que esteja passando por necessidade, né? Ou a família que contrata e tal. Às vezes vem uma moça da vizinhança chamada Gillian, ou Gillian, não sei falar direito, é o nome americano, mas ela vai lá também pra tomar conta. Por que acontece? O menino, ele tá passando por uma situação muito horrível, que eu acho que é um dos grandes terrores da humanidade. Eu acho que é um dos maiores vilões que nós temos na vida real, que é o câncer. O câncer que esse moleque tem é um câncer dentro da cabeça e os médicos já estão meio que desacreditados se esse moleque vai conseguir viver ou não. Ele tem como se fosse uma noz, que chama Pipe Nut, o Pine Nut, eu não lembro direito, mas é uma noz dentro do cérebro. Já tentaram remover e meio que o moleque conseguiu dar uma melhorada, né, em mais ou menos uns 4, 3 anos atrás. E aí, né, passou um tempo, mas o câncer voltou e voltou com muita força, pelo menos nos últimos anos pro moleque. Então já vai fazer 3 anos que ele tá desse jeito. Ele tem fortes dores de cabeça, ele já não consegue enxergar direito as coisas, tipo, ele sempre vê 2 coisas, sabe? Como se o olho dele não consegue pegar a imagem. É realmente uma história bem triste. E o moleque, então, ele fica na cama e fica fazendo quimioterapia. E aí, então, essa Marge tá lá pra tomar conta dele. Por quê? Os pais dele aconteceu o seguinte: a mãe dele morreu quando acho que ele tinha 4 anos de idade, ou 3 anos de idade, eu não lembro. Ele era bem novinho mesmo, e quem tomava conta dele era o pai chamado Ivan. Ivan, ele é um soldado americano, ele é, né, um dos principais fuzileiros dos Estados Unidos, e ele foi chamado pra guerra. Ele tinha que ser chamado pra guerra porque aí ele recebe um salário bom, e aí esse salário ele tava mandando direto pra essa Marge, né, pra tomar conta do filho e poder pagar as contas, né, do hospital do filho e tudo mais, que o antigo emprego desse Ivan não ia dar conta. Então o menino, ele tá sendo tomado conta dentro da casa dele, né, da casa, e a Marge tá lá como uma guardiã, né, fica lá tomando conta dele, limpa as roupas, conta história, faz, sabe, brincadeiras com o menino, vê se o menino tá bem e por aí vai. Bom, e o menino, né, tá nessa vida há 3 anos, que nem eu falei pra vocês. Mais ou menos um ano ou 2, esse moleque tá passando por uma situação até estranha. Ele, toda vez, ele vai pra dormir, né, a enfermeira, né, que fica na casa dele, meio que, né, sai do quarto, e toda vez que ele fica sozinho no quarto, ou ele tá pra dormir, ele vai e ouve uma voz dentro do armário dele.
Ele escuta uma voz de alguma coisa chamada Simon. E o Simon vai contando uma história, e o Simon tem uma voz diferente, uma voz meio doida, assim, sabe? Uma coisa meio robótica, né? Porque é por isso que vincula FNAF, mas vincula de outro jeito também. Aí o que acontece? Ele vai ouvindo essa voz, e essa voz vai contando, como é que foi seu dia e tal. E aí ele fala, meu dia foi meio chato, eu fiquei em quarto. Aí, não. Você não vai contar desse jeito, você tem que contar como se fosse o Jake de verdade. The Real Jake, é por isso que leva o nome da história. E aí o Jake, ele... sim, é verdade. O Jake de verdade, ele vai contar como se ele não tivesse a doença, como se ele não tivesse passado por nada. Então ele vai contar, eu vi meus amigos brincando hoje no jardim aqui, né, nos jardins dos vizinhos, e eu tava lá brincando com eles, e a gente pulou na lama, e foi muito legal. Então, tipo assim, é como se um moleque tivesse vivendo, toda vez que ele fosse dormir, ele tivesse imaginando como se ele fosse um garoto normal, como se ele ainda, né, tivesse existindo sem a doença, melhor dizendo, como se ele tivesse 100% saudável. E até alguns anos atrás, quando ele podia ir pra escola e tudo mais com os amigos dele. Então ele vai contando, tipo, eu fui hoje brincar de pega-pega. Eu brinquei hoje no sol. E meus amigos, a gente ficou jogando água um no outro. E aí, sabe, brincadeira normal, como se nada tivesse acontecendo. Até aí tudo bem. E aí depois o Jake, ele pega no sono. E aí ele, né, o Simon vai embora. Depois quando ele pega no sono. E isso vai acontecendo várias noites. Vai passando várias noites e tudo mais. E aí a Marge vai também contando algumas coisas que estão acontecendo, né? Falando como é que é viver com o Jake e tudo mais. Como é que ela cuida dele. Até aí tudo bem, vocês entenderam como é que é a história. Só que acontece o seguinte, a história vai passando, o Simon vai conversando com ele e o Simon fala um negócio muito importante pro Jake. O Simon fala assim, quando você ficar bom, você vem aqui e abre o armário e entra aqui, né? Entra aqui que você, né, pra gente poder brincar junto. E aí o Jake, ele se sente muito fraco por causa da quimioterapia e também dos remédios e tudo mais. Tanto que ele vomita muito, ele não consegue comer nada, ele tá cada vez ficando mais fraco. E aí, o Simon tá cada vez falando assim, não, entra aqui no armário, entra aqui, que aí você vai conseguir, sabe, a gente vai poder brincar junto, vai ser muito legal e tudo mais. Passa mais um tempo, acontece até uma situação um pouco depois, onde um amigo de infância do Jake, ele vai lá pra casa, né, do menino e fala pra eles brincar. E aí o Jake, ele tá meio cansado de ficar nessa vida, né, de ficar na cama todo dia e ficar, sabe, na quimioterapia, essas coisas. Então o moleque sai e tenta brincar com o Brandon, né, que é o amigo dele. E aí o moleque, na hora que ele pula a janela do quarto e tenta andar um pouco no jardim, o moleque já começa a vomitar, já começa a passar mal. Aí a Marge consegue ver, né, o que tá acontecendo. O amigo dele fica totalmente assustado. E aí, a gente queria ir no fliperama e tal. Pô, mas o moleque eu não sei o que tá acontecendo. Aí a Marge vai, carrega o moleque. A Gillian, né? A Gillian vem também, ajuda, pega uma cadeira de rodas, coloca o moleque de volta na cama. E o Brandon sai vazado, né? Tipo, a vizinha deu um fumo nele. O que você tá querendo incomodar o rapaz? O rapaz tá passando mal pra caramba. E aí o Jake começa a ficar assim, tipo, poxa, eu só queria sair, ser uma criança normal e tudo mais. E aí, tipo, o Jake, ele é um amor de criança. Ele é aquela criança que aceita tudo, sabe? Que respeita. Tipo, a Marge fala, olha, não é pra você fazer isso, você vai passar mal. Ele fala, não, eu entendi, eu só tava com saudade de brincar com os meus amigos. Eu só tava com saudade de correr por aí, que eu não consigo fazer isso mais. E aí ele fala, eu entendo que eu tenho que ficar aqui, sabe? Eu entendo, me desculpa. É uma criança, um amorzinho, cara. É uma criança muito anjinho mesmo. E aí o que acontece? Vai passando mais umas coisas e o Ivan, que é o pai do Jake, eu não sei se eu falei dele, eu acho que não, mas o Ivan, né, é o pai que foi servir o exército, que nem eu falei pra vocês, ele tá lá longe, e aí a ideia deles é, tipo, uma vez ou outra, fala, né, com o moleque, fala com o filho e tudo mais. E aí a Marge, né, ela vai procurando conversar com o pai, que é daí que a galera talvez esteja somando que o nome da criança chorona se chama Ivan, porque o nome do irmão do Ivan, né, tio do Jake, se chama Michael. E aí é falado no livro que o Ivan, quando vai falar do tio, porque ele vai entrar nesse assunto do tipo assim, ele vai lembrar que tem um jargão entre eles que tipo, quando falar mal é tipo muito, muito mal. E aí quem falava esse muito, muito mal era o tio dele chamado Michael, né, o tio do Jake.
irmão do Ivan. E aí eles vão usando, né, essas coisas, vai contando e vai lembrando a história. E aí o Ivan fala assim, eu gosto muito do meu irmão, faz tempo que eu não vejo ele. Desde quando eu vim aqui pra guerra, eu tenho uma saudade enorme dele. E aí ele fala, mas seu irmão é muito ocupado, né, a Marge falando pra ele. Ele fala, eu sei que ele é muito ocupado, ele tá tentando pegar muito dinheiro, né, pra tentar, né, ter uma vida muito bem, pra dar uma condição boa pra nossa família. Eu acho que até o Michael ajuda financeiramente o tratamento desse moleque também. E aí ele fala, o único problema é que esse Michael, ele é meio robótico. Scott Calton, cuidado com as palavras que você usa, que a galera já tá começando a realmente acreditar que esse cara é o Michael Afton mesmo, e é Ivan Afton, e esse aí é o neto do homem por trás do ruim. Calma, galera, não é. Pode ser só um negócio de nome e tal, mas, né, o Scott usando os mesmos nomes, mas a gente não tem certeza de nada, tá bom? É só, tem a teoria lá no logbook, mas não quer dizer nada também. É forçado aquilo lá, tá bom? Então, a criança chorona continua como criança chorona, tá bom? Pra gente não confundir mais. Mas vamos lá! Voltando pro The Real Jake, né? O Jake vai lá e conversa com o Simon também à noite. Vai conversando com ele. E aí é revelado. Tem um plot twistzinho aí, brabo. A voz que tá saindo do armário, a voz que tá saindo do guarda-roupa, né, do tal do Simon, é na verdade a voz distorcida do pai dele, o Ivan, que tá lá na guerra. Quando o Ivan tá lá na guerra, e meio que, tipo, fica mais tranquilo, né, passa mais um horário, assim, enquanto o Jake tá indo dormir, ele tá acordando, ele pega, né, o rádio, né, pra se comunicar pra casa dele, né, vai trocar ideia com a Marge, ele vai e conversa com o filho. Então ele finge que, na verdade, o Simon, esse bonequinho, finge que é um amigo dele, como se fosse algo imaginário, como se fosse uma coisa assim. Qual que é a ideia? A ideia é tentar botar mais positividade pro moleque realmente, sabe, sair desse estado que ele tá, né, tentar vencer esse câncer de alguma forma, porque também vai muito da pessoa tá animada, que é pra receber os remédios e tudo mais. Tanto a Marge quanto o Ivan acreditam nisso, tipo, se você realmente, não, eu quero melhorar e tudo mais, ter essa força positiva, pode te ajudar o corpo, né, a não se entregar pra doença. Meio que algumas pessoas fazem isso também na vida real, tipo, não vou me entregar, eu vou lutar, e é isso que o Simon tá tentando fazer com o Jake, pro Jake poder melhorar, né? E o Simon é a voz do pai dele, né? Falando toda vez à noite. Então toda noite, já faz anos, que o pai finge que é esse Simon para falar com o Ivan, né? Tipo, para falar com o Jake. O Ivan finge que é o Simon para falar com o Jake. E aí o que acontece? Nesse meio tempo também, a enfermeira, a tal da Marge, ela pega algumas coisas, né? Que eles vão conversando durante, né, a noite, e ela fez um bonequinho. Um bonequinho de mais ou menos 1 metro. 1 metro é mais ou menos isso aqui, ó. É do chão até aqui, mais ou menos. Sei lá, é 1 metro de boneco. E esse boneco, ele tem várias formas, sabe? Tipo, ele é como se fosse um boneco de pano, mas tem algumas coisas articuladas nele. E tem um rosto meio branco, sabe? Só uma parada branca, assim, no rosto, como se não tivesse nenhum detalhe. E toda vez que eles conversam alguma coisa, tipo, eu fui no fliperama. Aí ela vai lá e coloca umas fichinhas de fliperama, né, no bonequinho. Eu comi pipoca. Vai lá e coloca uma pipoquinha no bonequinho. É pra, tipo, se um dia o Jake levantar, ele vai ver o boneco que tava falando com ele. Porque toda vez que ele fala assim, eu fui no fliperama hoje, o boneco responde, eu também fui no fliperama, eu buguei lá o pinball, eu passei o Space Invaders lá sem morrer, que não sei o que, e vai falando essas coisas. Como que tipo, tentando animar o moleque, então, tipo, quando rola essas histórias, é pra quando o moleque abrir o armário, ele vê um boneco, tipo, ele tá falando com o boneco, pra ele não se sentir traumatizado também. Mas aí o que acontece? Vai passando mais um tempo, e aí os médicos vão só deixando a situação pior. Tipo, olha, ele já tá no fim da quimioterapia, não tem muito o que fazer, não tem o que resolver. Se a gente continuar colocando quimioterapia, ele vai morrer no processo. Então a gente tem que deixar um tempo, né, o corpo, sabe, se recuperar da quimioterapia, sabe, passar um pouco esse enjoo, pra ver se o corpo dele fica forte, né? E a gente vai tentando acompanhar pra dar comida pra ele, pra ver se ele melhora e ele vence o câncer. E nesse meio tempo, acontece uma outra tragédia na vida
do Jake. O pai dele morre. O Ivan tava lá na guerra e aí quem liga é o Michael. O Michael vira, né, e liga pra casa e liga, né, pra enfermeira, a tal da Marge. Fala assim, Marge, olha, o meu irmão, ele infelizmente foi atingido, né, num comboio, que ele tava indo fazer uma proteção pra um pessoal, né, pra um civis, e aí atingiram ele, né, com um míssil e o pai dele tava junto e morreu praticamente todo mundo no comboio e o Ivan tava junto. E aí, o Ivan, ele já deixou meio que escrito, caso isso acontecesse, ele deixou comigo, que ele quer deixar a casa pra você e a guarda do Jake pra você também. E aí, então, o moleque, né, o moleque nem tá sabendo disso, né? O Jake nem escuta essa conversa. A Marge fala com isso lá no porão, né, entre ela e o Michael. Ela meio que, sabe, despenca de chorar. Que, putz, o moleque já tá passando uma situação difícil e agora perdeu o pai. E aí, a primeira coisa que ela pensa, tipo, poxa, ela começa a chorar por causa do moleque, né? Que o moleque tá talvez podendo ter uma chance de recuperar. E agora que o pai se foi, que era o Simon, né? Que tava dando ouvidos pro moleque e animando o moleque toda noite e agora não sabe o que vai acontecer. E ela fica cada vez mais desesperada. E aí, então, o que acontece? Ele falou assim, ó, eu deixei né, a gente deixou um pouco de dinheiro, né, pra tomar conta, mas o tratamento do moleque, ele pode ser feito num hospital. Talvez lá ele tenha alguma chance de viver, né, de ter, né, um acompanhamento melhor caso aconteça alguma coisa, a gente pode recuperar ele de alguma forma. E aí ela conversa, né, com a Gillian, a família, né, da Marge também fala, tipo, olha, o moleque, tá todo mundo falando que ele é um caso perdido, não tem o que se fazer. E a Marge lá tentando brigar, né, tentando animar o moleque. Só que acontece, passa um dia e aí ele vai falar com o Simon. E a Marge meio chorando fala, olha, eu acho que o Simon não vai aparecer hoje. Aí fala, mas por que o Simon não apareceu hoje? Ele vive falando, né, pra gente conversar, pra eu depois ir pro armário, pra eu ficar bem. Pô, mas por que o Simon não vai vir? E aí ela fala assim, é que o Simon tá acontecendo algumas coisas com ele. Depois eu te conto. E o Jake entende, de novo, a criança, né, totalmente, né, anjinho, e entende a situação. Aí o moleque dorme, cansado, e aí por algum motivo o moleque meio que demora pra acordar, ele acorda um pouco, mas depois ele dorme de novo. E nesse meio tempo a Marge, ela vai procurando, né, o contato desse hospital pra levar o moleque, pra ver, né, se pode levar o Jake, ver o que pode fazer. A Marge, ela escuta vozes dentro do quarto. É como se o Jake estivesse falando com o pai dele, com a voz do pai. E o pai já tava morto. E logo na sequência acontece isso. Desse processo todo, o moleque, na hora que chega a ambulância pra levar ele pra esse hospital, pra levar ele, né, pra esse lugar, né, pra ele poder ficar melhor, pra tomar conta, o moleque morre. E aí o que acontece? Que é a situação complicadíssima. Que aí a Marge, ela desbesta de chorar, né, os outros enfermeiros pegam o corpo do Jake já sem vida e levam, né, pro hospital, tudo, né, por causa do câncer e tudo mais. Só que aí termina a história com nenhum dos médicos percebeu, mas a porta que ficava o Simon, na hora que, né, aconteceu a hora da morte, a porta estava aberta. Que dá a entender que o moleque, na hora que ele saiu do corpo que ele tava, ele conseguiu ir até o Simon. E aí a história acaba. Isso é The Real Jake, pessoas. E o Jake de verdade agora virou um boneco, né? Esse boneco e tal. Deixa eu explicar pra vocês quais são os pontos que vincula a FNAF nisso tudo. O que acontece? The Real Jake, ele vai vincular principalmente com Stitch Wraith. Pra quem não manja, eu já contei o resumo do Stitch Wraith. Esse fantasma é feito de duas almas, que meio que prova o Golden Freddy. Uma delas é o Andrew e a outra é o Jake. Quem que tá na cabeça do Stitch Wraith é o Jake. E aqui nós estamos vendo a história do Jake. O que aconteceu para chegar nesse ponto? Como eu falei para vocês, a enfermeira, né, a tal da Marge, ela tinha o negócio de fazer um boneco. Ela fez um bonequinho e o negócio dela era tipo, se a gente colocar boas intenções e todas essas energias positivas, de coisas legais, de coisas bacanas, representando a vida que esse menino sempre quis ter, talvez isso entre no boneco. Ou pelo menos essa boa energia, na hora que ela abrir, que o moleque chegar, né, um dia, vai abrir e vai ver que aquilo tudo foi de verdade. Né? Que aquilo que aconteceu foi de verdade. E a conversa que ele tinha com o Simon era de verdade. A gente sabe que não era, porque era o pai dele. E era o amor do pai dele que fazia o boneco ficar vivo pro moleque. E tentava animar ele no meio do câncer.
Isso, e na hora que eu percebi isso, que eu quebrei mesmo. Falei, putz, mano, meu Deus do céu. E aí, essas energias positivas, meio que o Jake entra, né? Depois, quando ele morre, ele entra realmente nesse boneco. Imagina que ele entra. É como se o boneco, essas coisas, essa representação ficasse, né? Como eu já falei, em Five Nights at Freddy's as coisas, né, os objetos podem ficar amaldiçoados pelas almas das pessoas. E aqui nós temos um outro tipo de incorporamento, né, melhor dizendo, que é não ser uma energia negativa, mas uma energia boa, que é a energia do Jake. Então, nem todos os animatrônicos, ou nem todos os bonecos, melhor dizendo, ou coisas que ficam possuídas em FNAF, são coisas ruins. O Jake e essa história é a prova de que por mais que o moleque tivesse uma vida sofrida pra caramba, toda a energia dessa história criada, né, entre ele e o pai, porque o pai tava falando com ele normal, como se fosse o pai, mas aí chegou um tempo que o moleque parou de acreditar no pai dele, porque o pai dele não tá mais ali. Então eles criaram esse personagem, o tal do Simon, pra ver se o moleque seguia, né? Tipo, olha, que legal, ficasse mais animado. E tava dando certo. E tava funcionando pra vida do moleque. Tipo, essa coisa desse boneco, sabe? Falando com ele e tal. E quem era a voz do boneco era a voz do pai. E tava meio que melhorando. Mas depois que o pai dele morre, o moleque morreu junto. E isso que foi o complicado. Que, tipo, o vínculo que fazia esse moleque ficar vivo era o pai dele. E o pai dele morreu na guerra. E aí o moleque, não deu nenhum tempo, ele morreu junto. E ele foi depois e entrou e abriu, né? Tipo, o espírito, né? Essa coisa dessa energia acaba entrando nesse boneco, né? Abrindo a porta e entrando nesse bonequinho. E nós sabemos que esse bonequinho foi parar depois no Stitch Wraith, né? Na cabeça, na verdade, a parte de cima, né? Desse boneco e tal, acabou virando o fantasma despedaçado. Bom, e tem o paralelo do Ivan e do Michael, que a galera tá falando que o nome da criança chorona seria Ivan. Eu vou falar só nesse vídeo. O próprio MatchPat já fez um vídeo falando desse negócio e que a teoria seria um pouco forçada demais de pôr um nome da criança chorona, né, da primeira alma que possui o Golden Freddy como Ivan. Nós sabemos que tem a criança chorona e Cassidy, que são as duas almas que estão dentro do Golden Freddy. Aqui, o fantasma despedaçado tem dentro dele o Jake e o Andrew. Então seria mais ou menos o paralelo que realmente podem ter mais de uma alma, né? Um animatrônico pode ter duas almas, né? 3, 4, sei lá quantas almas dentro dele. É por isso que o Golden Freddy é até meio que roubado. Mas voltando, a teoria do logbook falam que é meio forçada você pôr o negócio como Ivan. Só que aí tem um livro agora falando, ó, é o Ivan e o irmão dele chama Michael. E o Michael é um cara meio robótico, que ganha muito dinheiro, fazendo umas coisas assim como se ele fosse quase um ciborgue. E nós sabemos o que aconteceu com o menininho Michael Afton, nós sabemos o que rolou com ele. Só que aí é aquela coisa, pode ser uma grande coincidência ou pode ser o Scott realmente dando um indício de que a criança chorona se chama Ivan. Nós não sabemos e nós precisamos de mais confirmações. Pelo menos eu preciso de mais confirmações e eu acredito que vocês também. Bom, pessoas, muito obrigado por terem assistido. Isso é The Real Jake, que não falei, a melhor história de FNAF até agora. Bom, pessoas, a próxima história é Hide and Seek, que vai falar, se não me falha a memória, do Shadow Bonnie, que falaram que essa história também é topzera, é da hora pra caramba. Então, pessoas, muito obrigado já por terem assistido e se inscreve no canal para não perder essa história e também quando a gente fizer o resumo do The Cliffs, que tem 3 histórias lá dentro também. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, muito obrigado por terem assistido. Eu me despeço de vocês, mas antes já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, não precisa não perder mais nada que tá acontecendo aqui. Muito obrigado por tudo. Eu me despeço de vocês e até a próxima.